preparei uma aula pensando a geografia da indústria do Brasil, vinculando com outras questões, outros conceitos da geografia, né? Como urbanização, movimentos migratórios, né? Que a gente pode pensar a partir do processo de industrialização do Brasil. E também vinculando, né? Fazendo algumas reflexões, né? Com a aula passada, que foi sobre a organização do espaço mundial, né? Então, de que forma que o Brasil ele está colocado, né, nesse cenário mundial. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou tentar passar o slide, e se por acaso não passar, colocar modo tela cheia. Deixa eu ver. Se ele não passar, você me avisa, eu vou passar ele. Ele muda de tela? Não foi para tela cheia ainda. Ah, tá. Tá, ele já foi aqui para mim, deixa eu ver. Você compartilhou tela inteira ou janela com a gente? Janela. Deixa eu parar e começar de novo. Compartilha a tela cheia, a tela inteira, que é a maneira com que aparece a apresentação daí. E agora? Foi? Agora sim. Ah, beleza. Então, eu vou passar adiante, então, o primeiro slide, aí você não... Passou? Foi, passou, pode tocar. Então, começando, então, pessoal, coloquei aqui para nós uma tabela, então, sobre as características da Revolução Industrial, né? Então, não tem como a gente falar de industrialização sem dar uma pincelada aí nas fases da Revolução Industrial. Então, temos aqui na primeira coluna as etapas, primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, onde ela ocorreu, né? O tipo de energia que era utilizado, quais eram os inventos, qual o ramo da indústria que prevaleceu, e de que forma, então, o trabalho estava sendo desenvolvido naquele período. Então, como vocês já bem sabem, a primeira revolução industrial, que ocorreu na Inglaterra, tendo como fonte de energia o carvão mineral, e a máquina a vapor, né? Predominando, então, a indústria têxtil, com uma jornada de trabalho bastante extensa, de 16 horas. Depois nós temos a segunda revolução industrial, século XIX, século XX, com o foco, então, nos Estados Unidos, onde a gente tem a fonte de energia já passando para o petróleo, a eletricidade, invento, então, motor a combustão a partir do petróleo, né, que movia, então, automóveis, e indústrias, né, utilizando o aço. Então, aqui a automobilística, a petroquímica, a siderúrgica, né, com matéria-prima e o aço. Já temos uma jornada de trabalho, nesse momento, já de 8 horas. Terceira revolução industrial, mais recente, final do século passado, e agora, né, Japão e Estados Unidos como foco. A gente já tem como fontes de energia, pensando já as fontes de energias renováveis, já é uma nova era da industrialização, focando, então, já em questões tecnológicas, de informação e comunicação. Então, temos aí computador, robótica, chip, internet. E a indústria, então, com a informática, aeroespacial, biotecnologia e uma jornada flexível de trabalho. Dentro dessas fases da Revolução Industrial, a gente associa os modelos de produção. Então, toyotismo, fordismo, taylorismo, né? Aliás, iniciando pelo taylorismo, depois passando para o fordismo, depois para o toyotismo, né? E agora o volvismo, né? Um novo modo de produção dentro do sistema capitalista, né, dentro da indústria, né, pensando o desenvolvimento industrial. Aqui, então, eu trago um mapa para a gente olhar e analisar, hoje no mundo, quais são as áreas mais industrializadas, né? Primeiro que nós temos aqui uma linha azul, né? Quando a gente olha para essa linha azul, primeira coisa que nos remete, né, é que essa linha está dividindo o nosso planeta
em norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, não respeitando, né, a linha do Equador como norte como sul, né? Então, é uma regionalização conforme o nível de desenvolvimento dos países. Então, os países do norte, acima desta linha azul aqui, com esse marco, são países desenvolvidos. E abaixo, então, são países subdesenvolvidos, né? Então, nós temos aqui a América Latina como um todo, né? Então, dentro da regionalização do continente americano, a América Latina tem essa questão em comum, que é o subdesenvolvimento. O continente africano, né? Alguns países aqui da Ásia, e a Austrália, ela entra dentro dos países desenvolvidos, né? Então, os países mais desenvolvidos aqui, conforme o gráfico, né, pensando o produto interno bruto industrial dos países. Esse é um mapa, ele não é recente, ele é de 2003, né, não é muito atual, não. Mas nós temos aqui, por exemplo, Estados Unidos, a Alemanha, a China, o Japão, Coreia do Sul, a Índia, né, como um destaque aí para os países desenvolvidos e também alguns subdesenvolvidos mais industrializados. E o Brasil aqui também, né, com destaque maior dentro da regionalização da América Latina, né, sendo um dos países mais desenvolvidos se pensar somente a regionalização da América Latina. Aqui tem um outro mapa, então, para a gente olhar e analisar as novas regiões industrializadas, pensando nas diferentes fases da industrialização no mundo, porque ela não ocorreu de uma forma igual em todos os países. Então, a partir de 1950, final da Segunda Guerra Mundial, tivemos aí vários países que surgiram, se demonstraram, né, uma maior índice de desenvolvimento industrial, e também por conta da própria Guerra Fria. Eu mencionei na aula passada, por exemplo, para vocês, os tigres asiáticos, que tiveram influência, por exemplo, de investimento dos Estados Unidos, que tinham certo receio de que esses países viessem a se alinhar com a União Soviética. Esses países, então, aqui no mapa, né, a gente pode ver que são os novos países industrializados a partir de 1950, com uma industrialização tardia, então, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas, Vietnã, Malásia, Indonésia, né, Tailândia, Índia e China. Aqui não aparece, mas Hong Kong faz parte, né, dos tigres asiáticos, sendo parte do primeiro grupo de tigres asiáticos que se desenvolveu muito rapidamente, em pouco tempo, pelo incentivo financeiro de outros países, no caso do Japão e também dos Estados Unidos, que investiram, e também do próprio governo estatal, né, que deu incentivos para investimento em infraestrutura para esses países. A gente tem aí no continente africano, destaque para a África do Sul. Na América, então, a gente tem ali o México, Brasil e a Argentina. Então, a gente tem o Brasil e a África do Sul, a Índia e a China, como países que hoje fazem parte do chamado BRICS, né? Que é o grupo de países que até 1950 se enquadrariam dentro do nível de países desenvolvidos. Mas isso tem a ver com a questão de governança de cada um desses países para chegar, né, em um nível de país desenvolvido. Então, esses são os novos países industrializados após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil ali, então, aparece com uma industrialização tardia, se a gente comparar, por exemplo, com países europeus. Aqui tem uma outra tabela, então, quando a gente analisa a indústria, pensar a classificação das indústrias, os tipos das indústrias, né? Então, a atividade industrial consiste no processo e transformação de matérias-primas ou semi-acabados em produtos industrializados. Então, tipos de indústria, nós temos 3 grandes grupos, sendo o primeiro, né, indústria de base, ou indústria de bens de produção, depois indústrias de bens intermediários e indústria de bens de consumo. Também vai aparecer a indústria da construção civil, por exemplo, né, um ramo, um grupo dentro dos tipos de indústria, e também a indústria de extrativismo, né, que aqui não aparece na tabela, mas é quando se faz a extração, por exemplo, de recursos naturais, para posteriormente serem encaminhados para as indústrias para fazer o processamento desses materiais, como, por exemplo, o próprio ferro, né.
Então, indústrias de bens de base, né, bens de produção ou indústrias de base. Então, essas indústrias, elas transformam as matérias-primas em processadas, né? E depois vai seguir para outras indústrias, como, por exemplo, aqui ao lado nós temos as químicas, indústrias químicas, as refinarias, né? Por exemplo, o petróleo, vai refinar o petróleo e transformar em outros produtos. Depois as siderúrgicas, né? Que vai utilizar como matéria-prima o ferro e vai transformar o ferro em outros subprodutos que vão ser encaminhados e para serem processados por outras indústrias para serem transformados, né, em produto final. Indústrias de bens intermediários, né? Então, produção de máquinas e equipamentos que serão utilizados em outros segmentos da indústria. Então, aqui se encaixa tipos de indústrias de mecânica e de autopeças. Então, aqui tem alguns exemplos: motores de carros e máquinas, colheitadeiras e afins, e as peças, né, para esses veículos, né? Os pneus, rodas, né? E, enfim, outras peças, né, associadas a isso. E, por último, então, as indústrias de bens de consumo. Essa indústria, então, ela vai se dividir em indústria de bem durável e indústria de bens não duráveis, né? Ela, em si, ela vai transformar produtos para serem consumidos pela população, ou seja, pela sociedade, por nós. E esses dois grupos, né, vão ser de consumo direto, que a gente vai consumir e tem um curto tempo de vida, né, que é não durável, por exemplo, alimentos, né, cosméticos, ou as indústrias de bens de consumo durável, como, por exemplo, os eletrodomésticos, né, ou mesmo os veículos que a gente utiliza. Então, essa é a classificação das indústrias, né, a gente tem alguns grupos em específicos, depois eles vão se ramificando. No caso do Brasil, então, para a gente pensar a indústria, o Brasil ele faz parte de um grupo de países que se desenvolveu mais tardiamente, e isso está muito vinculado com a própria questão do seu passado de colonização, né? Então, eu coloco aqui para vocês, industrialização tardia, comparando-se com outros países, tá? A implantação de indústrias demorou muito mais se comparado desde a primeira revolução industrial, e a questão da colonização. Se a gente for pensar, o Brasil, 1888, né, foi quando foi abolida a escravatura no Brasil, né? Então, isso reflete posteriormente no desenvolvimento econômico industrial do país no século passado, né? Então, isso é bastante recente. O que vai depois impactar no desenvolvimento industrial do Brasil vai ser também a forma como os governos vão lidar ou tratar com a situação da industrialização do Brasil, como seja por meio, então, de políticas de incentivo à industrialização do país. No começo do século passado, né, 1929, após, né, a Primeira Guerra Mundial, vivenciamos, né, ou seja, nossos antepassados vivenciaram a chamada crise de 1929. E isso afetou diretamente o Brasil, essa crise. Essa crise aconteceu nos Estados Unidos, né? E com a quebra da Bolsa de Valores, muitos produtos brasileiros, principalmente o café, que era o que mais se vendia, se exportava do Brasil para os Estados Unidos e outros países, esse produto perdeu o valor, e acabou afetando, então, os produtores. Isso se chama lei da oferta e da procura dentro do sistema capitalista, né? Quanto maior a procura por um produto, maior vai ser o preço. Quanto menor a procura por um produto, menor vai ser o preço. Então, nesse período aí, a gente vai encontrar, por exemplo, registros de que se fazia a queima do café, para que se reduzisse a quantidade de café em estoque, que aí nós teríamos, então, o valor do café maior, né? Então, teria menos café em estoque, ou, consequentemente, o valor do produto iria ser maior, né? No intuito, né, de não prejudicar os grandes proprietários, os barões de café do período. Os períodos da industrialização do Brasil. Então, eu coloquei aqui para a gente analisar os 4 grandes períodos da industrialização do Brasil. Período da proibição, com o Brasil colônia, o Brasil não poderia produzir
outros produtos para, além do que se produzia, café, por exemplo, para exportação, produtos manufaturados. Então, era somente o que a metrópole, ela permitia que seria produzido. Então, até 1808, nós tivemos esse período da proibição. Então, é um reflexo da colonização que ocorreu no Brasil. Após 1808, se tem o período que se chamou de período da implantação, que vai de 1808 até 1930, né? Praticamente 100 anos aí de implantação, quando se começa a fazer, se ter algum incentivo para o desenvolvimento industrial do Brasil, tá? Então, a partir de 1930 até hoje, a gente tem um processo de industrialização mais intensificado, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né, que é o final do período da implantação, 1928, 1929, o Brasil, ele aproveitou, né, se aproveitou desta brecha em que países que estavam em guerra não estavam dando atenção para as indústrias, né, consequentemente precisavam de alimentos para a população, então se fazia exportação de alguns produtos brasileiros para os países europeus que estavam em guerra, né? Assim como também durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil exportava bastante látex, né? Extraído da seringueira. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o látex acaba sendo desvalorizado, até por conta da descoberta de que, a partir do petróleo, se poderia fazer N tipos de produtos, e não mais, não precisaria ser necessariamente o látex, ser matéria-prima da borracha, por exemplo. Tá? Então, a partir de 1930, a partir, né, da crise de 29, né, se tem um outro período, que é o período da Revolução Industrial Brasileira, né, que vai até 1956, até aproximadamente quando se começa a ditadura militar no Brasil, né. Então, ali se começa a ter algumas políticas efetivas pensadas para a industrialização do Brasil, como, por exemplo, no governo do Getúlio Vargas e também no governo de Juscelino Kubitschek, né. E posterior a isso, a internacionalização da economia brasileira, né? Começa-se, então, expandir mais esse processo de industrialização, e mais recentemente, final do século passado, a gente tem aí o processo de privatização de muitas empresas, que é reflexo de uma lógica neoliberal dentro do sistema capitalista, né? Então, aqui, até 1930, como é que era a industrialização, a indústria no Brasil, né? Então, nós tínhamos muito poucas indústrias, né? E o que nós tínhamos concentrados em São Paulo, né? Ainda hoje, a gente tem muitas indústrias concentradas em São Paulo, tá? E mais recentemente, década de 80, 90, nós tivemos incentivo à desconcentração industrial. Então, a concentração de indústrias na região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, e também em áreas litorâneas, ela reflete também desse processo de industrialização e também a questão da colonização do Brasil, justamente pela facilidade de escoamento da produção que se tinha, tá? Até 1930, então, o Brasil era primário, agrário exportador, né? Exportador, somente era focado mais para a exportação do que importação, tá? Exportava muito produto, principalmente o café, até 1930. Né? E também aqui eu coloco o algodão, a cana-de-açúcar, né, como dois outros principais, né, produtos produzidos no Brasil. Aqui eu tenho um mapa, então, que ele vai mostrar para a gente quais que eram os produtos extraídos do Brasil e exportados nesse período, né, século passado. Então, nós temos aqui no mapa o marrom escuro, região sudeste aqui, ó, São Paulo, né? Representado como café, né? Mate, cacau, o fumo, o algodão, ouro e diamantes, né? Drogas do sertão, né? Aqui na região norte do Brasil, né? Como, por exemplo, a canela, né? Algumas especiarias. E também pecuária se desenvolvia em algumas regiões do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste e também ao sul do Brasil. Então, era essa a economia do Brasil
no século passado. Esse era o foco industrial do Brasil, século XIX. O que impulsionou, então, o Brasil a se industrializar? Né? Então, primeiro nós temos aqui a integração nacional da industrialização a partir de 1930. Tá? Depois, fenômeno entendido como industrialização passa a ser uma preocupação governamental. Então, o Brasil, ele começa a ter um outro olhar sobre essa questão econômica, sobre essa questão industrial, que estava vivendo o Brasil, né? Então, precisava se repensar a economia do país, incentivar a industrialização, né? Se observar os outros países e o que o Brasil está fazendo, né? Então, nós temos, como eu falei antes, né? Aqui, ó, modelo agrário exportador. Quando se fala modelo agrário exportador, isso significa que mais da metade dos produtos exportados pelo Brasil, eles eram de origem da agricultura, né, da agropecuária. A partir do momento que passa a se industrializar o Brasil, ele começa a se inverter, ele deixa de ser somente agrário exportador e passa a exportar produtos industrializados aqui no nosso país, tá? Então, concentração da riqueza na região sudeste, no que chamamos, então, de eixo Rio-São Paulo, fez com que haja uma concentração de indústria, né? Então, ali se formaram as primeiras indústrias no Brasil, assim como também a gente vai ver as primeiras favelas do Brasil, né? As primeiras comunidades do Brasil surgem na região sudeste do país. Então, eu não coloquei aqui, mas o que vai vir aqui na sequência também pode ser interpretado como fator locacional para localização, né, de empresa, fatores locacionais industriais, ou seja, o que influencia uma indústria estar localizada em Concórdia, o que precisa para uma indústria se localizar em Chapecó, né? Então, primeiro, concentração de infraestrutura, energia, comunicação e transporte. Então, século passado, nós tínhamos aí um grande foco de concentração industrial, de desenvolvimento urbano na região sudeste e nas regiões litorâneas. Então, tinha energia para a construção de indústrias, né, para a manutenção das indústrias, você tinha um acesso à comunicação muito mais fácil, e transporte, que é o escoamento da produção, a chegada da matéria-prima até na indústria e depois o produto processado ser escoado, por exemplo, através dos portos, né? Ou mesmo as ferrovias que foram construídas. Segundo lugar, concentração de mão de obra qualificada, né? Ou seja, trabalho. Eu sempre uso a comparação com o município de Concórdia, né? Concórdia tem aí uma frase que diz, né, um lema, não sei como é que eu posso chamar isso, mas capital do trabalho, né? Porque concentra muitas pessoas em busca de trabalho e tem a oferta de trabalho, né? E tem mão de obra qualificada. Mão de obra qualificada no sentido de que nós temos um Instituto Federal aqui, nós temos um SENAC, nós temos um SENAI, que tem como objetivo preparar, né, os jovens, adolescentes e, enfim, quem tiver interesse de estudar e se preparar para ingressar no mercado de trabalho com qualificação. Então, historicamente, nós temos essa concentração de mão de obra qualificada na região sudeste do país. Então, esse é um fator que vai influenciar a localização de uma indústria, de uma empresa. Terceiro lugar, concentração de mercado consumidor. Então, se a gente pensar em questão de quantidade populacional e concentração populacional, a população está concentrada também na região sudeste e áreas litorâneas. Então, tinha mão de obra e tinha mercado consumidor. Então, é ali que a empresa, a indústria, ela vai se concentrar, elas vão se colocar justamente em torno de atingir os objetivos que elas têm. Em quarto lugar, rede bancária desenvolvida por conta de centros de produção de café, né? Isso lá no século passado. E isso se mantém até hoje, como, por exemplo, São Paulo tendo, né,
muitos centros administrativos de diversas empresas, diversas indústrias e também com a presença da central de diversos bancos e bolsas de valores no estado, né, município e região metropolitana de São Paulo. Então, esses são alguns dos atrativos para localização das indústrias em determinados locais. Se a gente for olhar, por exemplo, os tigres asiáticos, que eu mencionei antes, o que é que esses países eles ofertaram para que as indústrias viessem a se colocarem nesses países? Né? O que Concórdia oferece para que uma indústria venha a se colocar aqui em nosso município, né? Nesse sentido. Quais são os fatores que vão influenciar a localização de uma indústria? Esses fatores aqui, esses 4, eram o que predominava lá no século passado. Hoje, obviamente, né, questão de energia, se a gente for comparar, por exemplo, com a primeira Revolução Industrial, as indústrias se localizavam próximos a minas de carvão, que era o que movia as indústrias naquele período. O Brasil é um país riquíssimo, né, riquíssimo em produção de energia, então essa é uma questão bem tranquila para a localização de uma empresa no território nacional, embora estejamos vivendo hoje uma crise hídrica, né? A questão do acesso a tecnologias, informação e comunicação, isso pesa muito hoje em dia. E também, sobretudo hoje, o que a gente chama de guerra fiscal. Então, isso, quando vocês vão ler algum texto lá, se aparecer guerra fiscal, o que seria essa chamada guerra fiscal? Guerra fiscal seria a disputa entre municípios ou entre estados para atrair uma determinada indústria para seu estado ou para seu município. Então, o que o município ou o estado vai fazer? Ele vai ofertar impostos mais baratos ou mesmo isentar indústrias de impostos, ele vai ceder terrenos em áreas industriais, sem que a empresa precise comprar esse terreno, ela doa esse terreno para a indústria se colocar ali, vai fornecer, por exemplo, encanamento, rede de eletricidade para aquele loteamento, enfim, para aquele local que a indústria vai se colocar. E esses atrativos, eles vão pesando para decidir aonde uma indústria vai se colocar ou não. Eu tenho um exemplo que eu sempre uso, que é da Zaleia, uma fábrica de calçados que tinha interesse em se colocar, se não estou enganada, né? Depois vocês podem me corrigir se alguém achar a informação divergente, em Novo Hamburgo. Tá? Aí entrou um outro município do estado da Bahia que ofereceu outros atrativos, né, mais interessantes para a indústria, e a empresa decidiu não se colocar, então, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e se colocar, então, na região lá, nordeste, no estado da Bahia. Então, isso vai influenciar muito na localização de uma indústria. Se a gente olhar as páginas, por exemplo, da Rádio Rural, há poucos dias saiu uma notícia de que o prefeito de Concórdia se reuniu com alguns empresários de alguns países vizinhos aqui. Eu não me recordo qual era o país. Então, se fazia algumas negociações sobre uma determinada empresa, uma determinada indústria de outro país vir a se colocar aqui em Concórdia na área industrial. Então, o que impulsiona a industrialização são esses atrativos, esses fatores de localização para uma indústria, né? É o caso da China, por exemplo, a China como um país que era fechado ao sistema capitalista, e a partir de 1978 ele se abre para o sistema capitalista e pratica o que se chama, convencionou chamar de socialismo de mercado, e aí se abre, então, para indústrias de outros países se colocarem na China, principalmente nas áreas costeiras, que vai se chamar de zonas econômicas especiais. Então, se oferece atrativos para essas indústrias se colocarem nesse território, nesse país, que é o que vai justificar, em grande modo, o nível de desenvolvimento chinês dos últimos anos, de 80 até hoje. Então, o papel do Estado na industrialização do país. Então, o Estado, enquanto uma entidade governamental, ele tem um papel muito importante para incentivar
o desenvolvimento industrial do país, né? Então, aqui eu coloco a iniciativa estatal no processo de industrialização diante da ausência de capital nacional e em contraposição ao controle estrangeiro sobre os recursos minerais, né? A partir da dependência em relação às importações, o Estado começa a atuar de uma forma ativa e assume o papel de indutor no planejamento e desenvolvimento industrial no Brasil. Aqui eu coloco, por último, né, os exemplos dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, a forma como eles atuaram durante suas gestões, pensando, então, o desenvolvimento industrial do país. Então, o Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas esteve em 2 momentos à frente do governo brasileiro, né? Então, ele criou o que se chama a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale e não é mais brasileira, né? Ela foi privatizada, o BNDES, né? Que é uma entidade governamental. A Petrobras foi criada, então, por Getúlio Vargas, né? A Petrobras, então, nós temos aí uma discussão acerca da sua privatização. No governo dele também foi criado as leis trabalhistas, né? Então, além de incentivar a colocação de diversas empresas, indústrias no país, ele também oferece alguns incentivos, né, tentando valorizar o trabalhador, que são as leis trabalhistas, que hoje conhece, né, a carteira de trabalho. Daí, então, cria-se, por exemplo, o direito a férias, o descanso remunerado e um salário mínimo, né? Dentro desse processo de criação dessas entidades aí, essas instituições, principalmente aí na Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele não tinha um posicionamento muito claro em relação a que lado estava, né? Então, ele acaba se aproximando dos Estados Unidos, mas em contrapartida, né, ele aproveita dessa aproximação para criar, por exemplo, a CSN no Brasil, né? A partir dessa aproximação, essas relações políticas e econômicas que se estabelecem entre os dois países, fruto, né, de uma relação durante uma guerra. Substituição de importação, ou seja, procura-se comprar menos e exportar mais. Quando um país exporta mais, vende para outro país mais do que compra, a gente chama isso de balança comercial favorável, né? E ele vai, então, assumir uma identidade industrial no Brasil. O nosso país vai ter uma identidade industrial, ou seja, a partir de 1930, né, com o Getúlio Vargas, aí a gente começa a dar uns passos um pouquinho maiores em relação ao desenvolvimento industrial do país. Posteriormente a isso, a gente tem aí o governo do Juscelino Kubitschek, né, o JK, que também vai trazer algumas políticas pensando no desenvolvimento industrial do Brasil. Então, ele vai fazer o que muito se conhece como 50 anos em 5, ou chamado plano de metas, né? Então, o que se previa em desenvolvimento econômico para o Brasil de 50 anos, ele tentou desenvolver em 5 anos. Então, desenvolvimento industrial, econômico, bastante rápido para o país. Então, foi um plano que ele criou pensando a industrialização do país. Então, aqui no regime JK, né, Juscelino Kubitschek, marcou o início da internacionalização industrial do Brasil, Então, se instalam aqui no nosso país montadoras de automóveis, de aparelhos, indústrias de aparelhos eletrônicos e de alimentos, por exemplo. Durante seu governo também se cria o que a gente chama de Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial muito importante no Brasil, em Manaus, na região norte do Brasil. Então, já no governo de JK, a gente já tem ali as primeiras iniciativas de desconcentração industrial de São Paulo, tentando levar essa industrialização mais a oeste do Brasil, né? E juntamente com essa incentivo à industrialização e desenvolvimento econômico de outros estados e regiões do Brasil, e também se incentiva processos migratórios, né, dentro do território brasileiro. Também temos a criação de Angra 1,
Angra 1 é a usina nuclear, né, em Angra dos Reis. Então, lá no governo de JK, ele cria, então, a Angra 1. Nós temos a Angra 1, Angra 2 e a Angra 3, que ainda não está em funcionamento. Cria também o que a gente chama de Eletrobras, Telebrás, Embratel e Siderbras, né? Embratel, empresa de telefonia, Eletrobras é uma empresa vinculada a compromissos de geração de energia elétrica, né? Durante os governos militares, né, posterior ao governo JK, também tem incentivos para o desenvolvimento econômico do país. Então, a gente tem o que a gente chamou, um dos principais é o milagre econômico que ocorreu no Brasil de 68 a 73. Aí. Então, é quando o país você tem um crescimento econômico assim avassalador, né, muito grande em um curto período de tempo, né? E também ainda durante o governo militar nós temos, por exemplo, a década de 80, que é uma década conhecida como década perdida, porque daí até o presente momento, início de 80, você tem um desenvolvimento industrial e econômico bastante, vamos dizer assim, agressivo, né? Não sei se seria agressivo o termo correto. E posterior a isso, então, começamos a ter o caminho contrário, o inverso, né? O desenvolvimento econômico, o crescimento econômico que estava se tendo até o presente momento, começa, então, a se retrair. Nos governos militares, aí, então, de 64 até 80, se tem diversas obras, projetos gigantescos que se faz, né? Como, por exemplo, o projeto da construção da usina da rodovia transamazônica, né? Que liga o Nordeste à região norte do Brasil, que até hoje não foi concluída, né? Então, vários outros projetos de governo feitos nesse período para tentar industrializar, desenvolver mais o país, né? Posterior a isso, né, 85 em diante, a gente tem o que a gente chama de período de redemocratização do Brasil, né, que é quando começa a se ter, então, as eleições novamente, né, acaba-se, então, o período militar no Brasil. Então, a gente tem ali, por exemplo, para nós, o governo de Fernando Collor de Mello, depois Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, que é bastante recente, né? Então, Fernando Collor de Mello, ele assumiu em 90 e ele saiu do cargo em 92, né? Por questão de corrupção, né? Assume, então, o vice-presidente, o Itamar Franco, que permanece até o final do mandato e na sequência, quem vai assumir, então, de 92, 95 aqui, eu coloquei errado, perdão, até 2013 é Fernando Henrique Cardoso. Então, após Fernando Henrique Cardoso, quem assume é o presidente Lula, já. Então, em 2013. Então, a década de 1990, para a industrialização brasileira, a questão econômica brasileira, ela é bastante importante a gente saber, porque a década de 90, ela já vem atrelada, então, ao processo de globalização. Então, 91 acaba a Guerra Fria, e a gente tem início, então, a um processo de globalização no mundo, né? Uma palavrinha, assim, que você tem que saber, principalmente por conta das obras do Milton Santos, que é um pesquisador brasileiro, um sociólogo, que trabalha muito com essa questão da globalização. Então, além desse processo de intensificação da globalização, né, a gente tem o modelo econômico neoliberal, né? Um novo liberalismo econômico, em período em que começa-se, então, a privatização de diversas empresas. Então, o que era estatal, criado lá desde o governo de Getúlio Vargas, ele passa para a mão de empresas privadas, como, por exemplo, a própria Vale do Rio Doce, né? Que deixou de ser Vale do Rio Doce e hoje é só Vale. Então, a gente vê ali, por exemplo, uma das consequências de uma empresa privada ter assumido quando a gente olha para Brumadinho e Mariana, quando a Vale não assume com as consequências do rompimento da barragem de rejeitos, né? Então, em 1990, a gente tem o quê? Flexibilização de leis trabalhistas,
abertura para mercado nacional para outros produtos, se abre também para investimentos, né, de indústrias, empresas multinacionais para se colocarem no Brasil, então, capitais e serviços internacionais, redução de investimentos em setores sociais, e é nesse momento, né, também, que quando se reduz os investimentos sociais, é que os movimentos sociais, eles vão para as ruas, né, para lutar por direitos que tinham sido conquistados e que estavam sendo retirados, né? E que durante o próprio período do regime militar, né, eles haviam sido deixados de lado, né, porque já não era o que o governo militar queria. Então, a partir do processo de redemocratização do Estado brasileiro, a gente tem um novo cenário econômico-social para o nosso país. Junto com a privatização, a gente tem, por exemplo, a criação de agências reguladoras. Então, essas agências, né, eu coloquei aqui, ó, vão regular e normatizar atividades de interesse público, né, como, por exemplo, a Agência Nacional das Águas, a ANA, né. Então, a gente vai ter outras agências também que vão ser criadas pelo governo para regular, orientar, fiscalizar, de certo modo, o que empresas que foram privatizadas e outras empresas privadas, como que elas vão agir no território nacional. Então, aqui eu coloco também, acentuada concentração de São Paulo, que foi determinada pela questão histórica do Brasil, ela começa, assim, então, a se desconcentrar ainda mais, né? Se espalhar por outras regiões do país, né? Sul, centro-oeste, norte do Brasil também. Também temos o conhecido Plano Real, tá? Então, a substituição da moeda, até então, que era utilizada, pelo real, né? Então, ela entrou, o real, que é a moeda que a gente utiliza hoje, ela entrou em circulação em 94. Né? Então, tem 26 anos, se não estou enganado. Né? Então, isso também é uma forma de tentar alavancar com a economia do país, utilizando uma moeda que seria mais valorizada do que a moeda anterior. Então, agora, em questões de exemplos, para a gente utilizar de uma forma mais prática. Né? Então, aqui eu coloco um mapa da cobertura vegetal de São Paulo. Mas o que a cobertura vegetal de São Paulo tem a ver com a industrialização? Tudo. Conforme a vegetação vai sendo retirada, isso significa que aumentou a área urbana, a área industrializada. Então, a gente tem um primeiro mapa ali do estado de São Paulo no ano de 1500, né? E o último mapa, 1973. Então, a gente vê que o bioma da Mata Atlântica, principalmente, ele foi sendo devastado ao longo dos anos, justamente pelo desenvolvimento industrial que aconteceu e de uma forma bastante concentrada na região sudeste do país, né? Neste caso aqui, o mapa representando o estado de São Paulo. Aqui tem um outro mapa, então, culturas de café, 1929. Então, se utilizava naquele período, principalmente, né, como logística, para logística, escoamento e produção, trens, né? Então, aqui tem as principais cidades, né? Botucatu, Campinas, Amparo, né? São Carlos, né? Uma cidade, um município bastante grande, Araraquara, Ribeirão Preto, mais em cima, aqui, né? Franca, São Paulo, a Grande São Paulo aqui e Santos, né? Com um dos maiores portos do Brasil hoje, né? Então, a gente observa que todas as linhas férreas, elas vão desembocar no Porto de Santos, né? Então, vem de outras regiões do país, né? Que vai desembocar, então, no Porto de Santos, né? Um mapa de mostrando, né, a informação no ano de 1929. Aqui, então, eu coloco um mapa para nós fazer uma relação com a regionalização do Brasil.
Então, nós temos a regionalização. Quando a gente regionaliza, aliás, a gente utiliza alguns critérios. Então, primeiro que a gente tem as 5 grandes regiões, que são as regiões do IBGE, né, criadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Região Norte, Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, né? Sudeste. E para que o IBGE dividisse, então, nessas 5 grandes regiões, ele utilizou alguns critérios. E esse outro mapa que eu coloco aqui para vocês, ele é intitulado, né, Os 4 Brasis. Ele foi feito, então, por Milton Santos, já mencionei ele anteriormente para vocês. Aqui embaixo eu deixo o link, onde vocês podem encontrar mais informações sobre essa regionalização. Então, além do Milton Santos, né, ele fez esse mapa com Maria Silveira. Então, ele divide o Brasil em 4 regiões, né? Então, aqui a gente tem em vermelho a região concentrada. Laranjado, a região Nordeste, amarelo, Centro-Oeste e verde, então, a região Amazônica. Então, quando eles fazem essa regionalização do Brasil, eles analisam critérios que são relacionados aos meios técnicos, científicos e informacionais. Então, quando se olha, por exemplo, para a região concentrada, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, esta região do país, região concentrada, Sul e Sudeste, aonde a gente tem a maior concentração das maiores cidades do país, os maiores complexos industriais do país, os maiores portos, aeroportos, rodovias, shoppings, supermercados, enfim, e também atividades relacionadas, por exemplo, a comércio e serviços. E, além disso, também a concentração de universidades, né? Produção científica, universidades estaduais, universidades federais, institutos federais, né? Também, entre outras instituições, pensando, né, no ensino acadêmico, produção científica do país, né? Então, a gente vai ter, ao longo dos anos, a história do Brasil, a concentração de universidades, por exemplo, principalmente concentrado nessa região sul e sudeste, né? Se a gente olhar mapas de universidades de outras regiões do Brasil, a gente vai encontrar muito pouco universidades em outras regiões do Brasil. Eu vou, inclusive, utilizar aqui como exemplo a Universidade Federal da Fronteira Sul, os seus 5 campings, né, os principais, sendo a principal em Chapecó, e depois nós temos os outros, Laranjeiras, Cerro Largo, Erechim, né, foi a partir de um projeto, né, de expansão das universidades, de inserir universidades em áreas onde não tinha acesso, por exemplo, a uma universidade pública, federal, tá? Então, ela vai se colocar em áreas mais de interior, né? Área de fronteira, né? No caso, fronteira sul, justamente porque fica na área de fronteira com os nossos países vizinhos, né? E a gente tem outras universidades, como o Reúne, que foram construídas a partir do Reúne, né, por exemplo, que vão surgir nas outras regiões do país, né? Mas o que a gente tem, mesmo assim, é uma concentração muito grande na região sul e sudeste, na região concentrada do Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, para a região amazônica, o que tem de técnico, científico e informacional em comum a esses estados da região amazônica? Observem que o Tocantins aqui, ele está na região centro-oeste, mas na regionalização do IBGE, ele é a região norte do Brasil. Então, essa é uma região, né, e ela tem uma baixa densidade demográfica, se comparado, por exemplo, com a região concentrada do Brasil, né? E os sistemas de informação, eles vão aparecer de uma forma mais externa, né? E também vai surgir outros projetos, né, que vão tentar levar a industrialização para o país mais, para essa região mais tardiamente, como, por exemplo, a própria Zona Franca de Manaus, que eu mencionei anteriormente. Já a região centro-oeste aqui, que é uma grande região
dos 4 Brasis, o que essa região tem em comum? A agroindústria, o agronegócio, a agricultura voltada para a exportação, que é o agronegócio, né? E vai ser uma agricultura, uma agropecuária mais competitiva, né? Vai ser produção principalmente de milho e de soja, como a gente vê hoje, né? Então, ela vai ser subordinada principalmente aos interesses de empresas multinacionais e voltada para commodities, né? Produção em larga escala para a exportação. E o que teríamos em comum, então, na região nordeste do Brasil, nessa regionalização técnica, científica e informacional do Milton Santos, né? Milton Santos vai dizer que essa região ela é um espaço com rugosidades, né? Então, vamos comparar rugosidades como uma ruga, né, no rosto de uma pessoa, né? As expressões, marcas do tempo, né? Então, vai ter heranças do passado bastante forte nessa região, ainda dentro do processo de colonização do país, né? E dentro da questão histórica do país, pensando no desenvolvimento, o Nordeste sempre foi a região que mais teve a população que migrou, né, de seus estados para outros estados, para a região, por exemplo, Sudeste, São Paulo, né, Minas, para trabalhar, por exemplo, nos canaviais, ou também indo para o Nordeste para trabalhar na extração do látex, por exemplo, né? Então, é uma região que, historicamente, teve um processo de migração voltado para ir para outros estados em busca, né, de trabalho. Esse outro mapa, então, aqui também, é uma outra forma da gente regionalizar o Brasil, pensando a industrialização, a questão da economia do país. Esse mapa, ele foi feito lá em 64, né? Mas ele é utilizado até hoje por ele ser um tanto quanto didático, né? Se a gente analisar ele. Então, quem fez esse mapa, ali do ladinho tem o nome, Pedro Pinchas Geiger. Então, ele vai denominar como os complexos regionais do Brasil, né? Então, ele divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais. Então, nós temos em verde aqui a Amazônia, né? Azul, o Nordeste, e amarelo, o Centro-Sul. Observe, né? Este mapa aqui, ele respeita as divisas entre os estados, assim como a regionalização do IBGE, e este mapa do Pedro, né, os complexos regionais, ele não leva em consideração, então, os limites políticos administrativos entre os estados, né? Então, ele vai analisar, utilizar, né, como critério de regionalização as questões históricas de formação desses territórios, né? E também a questão econômica desses territórios, né? Ele vai analisar a industrialização e urbanização desta região, e ele divide nesses 3 grandes complexos regionais, né? Sobre ainda esse primeiro mapa aqui, a questão da utilização do meio técnico, científico e informacional, é o que o Milton Santos, ele diz que a sociedade, né, em escala global, vive, a partir de 1990, um meio técnico, científico e informacional, com acesso à informação. É um reflexo, então, do processo de globalização a partir da década de 1990. Então, aqui eu coloco outros 2 mapas, né? Mapas do IBGE. Então, o primeiro mapa ali, de 2002, a gente analisar a concentração industrial no Brasil. Mesmo que se tenha tido incentivo para a desconcentração industrial do país, ainda assim a gente tem uma grande concentração. Observe na faixa litorânea, também aqui do Nordeste, Sudeste e as regiões metropolitanas, né? São Paulo, Rio, Porto Alegre, né? Curitiba, Joinville, vai ter bastantes indústrias concentradas, né?
Mas não deixe, né, de lembrar que a região norte também é uma região em que predomina o bioma da floresta amazônica e por conta disso também a gente não vai identificar tantas indústrias ali, tá? Então tem esse detalhe também para a gente observar. Nesse mapa ao lado, a gente tem somente a região sul, que é do nosso interesse, né? Indústrias de transformação, né? Nós temos aqui, por exemplo, Concórdia como um destaque, né? Na indústria alimentar, Joaçaba e Chapecó, né? Conforme a legenda aqui do mapa. Ainda em Santa Catarina, né? Nós temos aqui Brusque, Blumenau, Jaraguá do Sul, como um polo industrial voltado, né, para a produção têxtil, né? A parte mais ao norte também, aqui de Santa Catarina, também voltado para a questão pesqueira, extrativismo. Também nós temos, depois eu vou mostrar outro mapa para vocês, a extração, por exemplo, da celulose. Então, aqui a gente tem algumas cidades na região sul que vão se destacar. A gente tem aqui, por exemplo, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, bastante conhecido por nós, pela questão da produção da uva, que se encaixa dentro da indústria do extrativismo, né? Nós temos Novo Hamburgo, Porto Alegre, região metropolitana aqui, né? Diversas indústrias também instaladas. E Curitiba, se destacando ali também como um polo para montadoras de automóveis, principalmente. Tá? Então, esse mapa aqui, super didático, né? Dividindo o nosso estado em grandes regiões. Então, nós temos aí o polo agroindustrial, o Grande Oeste de Santa Catarina, né? Voltado para agroindústria, né? Principalmente fomentada aí pela presença da grande empresa Sadia, atual BRF, Aurora também, entre outras empresas que se destacam nesse ramo industrial. Em azul ali nós temos então o polo florestal, né? Extração da madeira para celulose, para fabricação de papel. O polo têxtil ali, então a gente tem, por exemplo, o Jaraguá do Sul, com a presença da Malve, né? Uma indústria de tecido muito conhecida, né? E inclusive tem muita gente que vai para lá comprar roupa para depois revender. Polo eletrometal mecânico na parte mais ao norte, polo tecnológico mais próximo então à nossa capital, e ao sul polo mineral. Então extração, por exemplo, do carvão mineral, como mostra a imagem. Outro mapa aqui sobre o nosso estado. Então, o nosso Grande Oeste, aqui de novo, agroalimentar, produção de alimentos, né? Um grande destaque da nossa região oeste catarinense. Celulose, papel também, né? Móveis e madeira no centro do nosso estado. Na parte litorânea, né? Construção civil, economia do mar, né? Indústria pesqueira, extrativista, né? Que eu mencionei para vocês anteriormente. Vale do Itajaí, têxtil, né? Também Florianópolis, com diversas indústrias também, o turismo, né? Consequentemente, né? Saúde. E o norte, metal mecânico. A gente tem, por exemplo, em Jaraguá do Sul, além da Malve, Lumender, né? A grande indústria fabrica roupas de marcas, né? Principalmente, por exemplo, a infantil, Lilica Repelica, né? Para as crianças. E na parte da questão metal mecânica, a gente tem metalurgia, a WEG, que é uma grande indústria catarinense, que hoje é uma multinacional, assim como a Sadia, né? Nasceu pequena e hoje está presente em países como, por exemplo, a China atuando, né? Então, a região sul aqui também a gente tem, por exemplo, a questão da cerâmica também se destacando. Então, esse outro mapa, só para reforçar, então, metal mecânico, né? Polo metal mecânico em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, Joinville, polo têxtil também, Jaraguá do Sul, Joinville, daí aqui já incorpora Brusque e Blumenau. Esse outro mapa aqui, que ele vai mostrar, né, a parte mais litorânea, né? Outros polos, polo cerâmico, por exemplo,
Criciúma, Canelinha, Tubarão, o polo mobiliário de Santa Catarina, como São Bento do Sul. Esse outro mapa, então, aqui com destaque para o Grande Oeste de Santa Catarina, novamente, Chapecó, Concórdia, Videira, polo agroindustrial, e o polo de papel e celulose aqui no nosso estado de Santa Catarina, tá? Então, aqui eu tenho outro mapa, e também ele vai resumir um pouco disso que eu já comentei com vocês sobre os destaques industriais do nosso estado, né? Então, aqui ele vai também trazer pontualmente as 6 regiões e quais são os destaques industriais de cada uma dessas regiões no estado de Santa Catarina. Eu coloco, então, aqui para vocês. Então, tem um vídeo como sugestão, a Era JK, né? A história do Brasil, bastante didático, muito fácil de compreender. Então, é importante a gente assistir vídeos, né? E fazer anotações para que a gente estabeleça algumas relações e compreenda melhor o assunto. Como dica, também eu coloco aqui na página de podcast, né? O Geo Pizza. É muito bacana essa página. Eles têm uma página no Instagram também, se caso alguém queira compartilhar, né? No Instagram, mais com a questão de curiosidades. Mas na página deles do Spotify, né? Dos podcasts, tem diversos podcasts sobre diversos temas relacionados à geografia, desde a parte humana até a parte física. Então, fica aí a sugestão para vocês. Então, aqui algumas referências, caso vocês queiram utilizar, pesquisar, né, por questão de curiosidade. Site do Enem, Industrialização do Brasil, caso alguém, Enem virtual, né, queira compartilhar, buscar mais informações. Eu vou compartilhar com vocês amanhã, já mando o link, eu vi que alguém perguntou, eu vou fazer amanhã ou depois da manhã uma lista de atividades, uma forma, por exemplo, de apostila, vou tentar organizar algo assim, para compartilhar com vocês, com atividades que vocês possam estar desenvolvendo para fixação de conteúdo. Eu vou compartilhar o vídeo e o link do Spotify. Alguém tem interesse dos outros links? Porque eu vou compartilhar também os slides. Depois eu fiquei de compartilhar da nossa última aula e acabei não compartilhando ainda. Alguém tem alguma pergunta? Espero, né, que vocês tenham compreendido, né? É bastante complexo, mas um pouco da história para a gente entender esse desenvolvimento industrial do Brasil e pensar o espaço industrial brasileiro, né? Desenvolvimento econômico brasileiro. Tem muitas perguntas relacionadas a questões de indústria que caem no Enem, tá? Então, eu vou tentar buscar em diversas páginas aí que eu tenho, inclusive em apostilas já pronta, organizar questões somente sobre a indústria no Brasil, para vocês estarem tentando resolver. Eu joguei 2 perguntas lá para vocês responderem na página do Instagram para Enem Popular, não sei como é que foi, depois a Carol compartilha conosco para ver como é que foi o desempenho de vocês. Acho que seria isso.